Manos e manas, o irmão Elival continua no CTI, precisou fazer uma traqueostomia. A irmã Dinalva, sua esposa, está no quarto e apresentando melhoras. Sobre o pastor Paulo, irmãos, o quadro infeccioso do Paulinho continua controlado e a função renal está controlada, o que é muito bom. A vista que precisou ser operada está sendo acompanhada por uma equipe de oftalmologistas. A situação, no entanto, continua bem delicada e nós continuamos aguardando no Senhor. O irmão Kleber Bernardo e a sua esposa, também a sua filha, foram detectados com a Covid e estão em casa. O irmão Antônio Paulo precisa ser sempre lembrado em nossas orações. Nesta próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, nós estaremos fazendo o nosso culto de oração de forma presencial às 19h30. Apenas 3 pessoas por banco, a não ser que vivam na mesma casa. A temperatura será medida e o álcool colocado nas mãos. O uso da máscara é indispensável durante todo o culto, não é? E faremos como das outras vezes. As pessoas que estiverem dirigindo, na hora que estiverem falando, tiram a máscara. Nesse caso, sempre as pessoas são convidadas para orar. No momento em que forem lá, os microfones são higienizados e então se pode, para orar, tirar a máscara. Mas a congregação permanece com a máscara, né? Porque essa é a forma de nós nos mantermos seguros. Criança só com mais de 10 anos, irmãos. Criança pequena não é de bom alvítreo, né? Estamos pensando em o que fazer com as nossas crianças à luz do fato de que algumas escolas estão voltando. Mas vamos ter que aprender também sobre isso. Os teologandos Hélio Filho e Roberto Causolari foram examinados e aprovados neste último sábado pelo concílio que foi convocado a pedido da igreja. O culto de ordenação será no último sábado de junho, às 20h. Meus amados e amadas, quando nós lemos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos sobre a conversão de Saulo, depois Paulo, há lições óbvias que nós devemos aprender. São várias, mas eu quero me deter em 3 delas. A primeira é que fica claro que Deus não tem uma mesma forma para a conversão das pessoas a Cristo. Paulo viu um clarão e ouviu a voz do Senhor Jesus, mas quantos são os que, para encontrar a Cristo, viram um clarão, ou ouviram vozes, ou a voz de alguém, ou tiveram, ou experimentaram isso, passando ou vivendo uma experiência que tenha de ser chamada de sobrenatural ou algo semelhante? A conversão, irmãos, é sempre sobrenatural. Não tenham dúvidas disso, não tenhamos dúvidas disso. Se a conversão não for sobrenatural, ela não é conversão. A conversão é sempre sobrenatural, mas a forma dela acontecer não está presa ao insólito, não está preso a manifestações que nós entendemos que são especiais ou sobrenaturais. Temos tomado conhecimento de muçulmanos que têm tido sonhos ou visões com ou da figura de alguém usando as palavras que identifica tal visão como o Senhor Jesus. Nós temos de receber esses relatos com os nossos corações ardendo, mas ao mesmo tempo com precauções. Ou poderemos mais um pouco pensarmos que por causa da imensa dificuldade de um muçulmano vir a Cristo, o Senhor Jesus está tratando de convertê-los, contatando-os pessoalmente desta forma. Nós podemos pensar que, sendo assim, não vamos ter mais de enviar e manter missionários entre os muçulmanos e vivermos com o coração na mão, porque sabemos dos riscos que esses missionários correm. O missionário que nós ajudamos a manter com o trabalho entre muçulmanos, às vezes nos conversa, já me disse alguma coisa sobre isso, sobre essas visões, né? E tem falado que isso é preciso ser visto com muito carinho, mas com muito cuidado também. Aliás, sempre que ouvimos esses relatos, de qualquer maneira, as pessoas envolvidas falam de ter precisado depois procurar pessoas que lhes pudessem explicar o que eles experimentaram e lhes falar então do Evangelho. Paulo precisou ir para a casa de alguém e aguardar Ananias, ao que tudo indica o pastor da igreja de Damasco, para ajudá-lo a começar no caminho.
O se render a Jesus Cristo se dá das mais diversas maneiras. É uma obra do Espírito Santo e não podemos pensar que tem de ser assim, ou ainda corrermos o perigo de determinar que por causa disto ou daquilo a conversão de fulano, a conversão de Beltrana foi autêntica ou não foi autêntica. Tenho pessoas na igreja que se encontraram com o Senhor Jesus ouvindo hinos como ó, quão cego eu andei, morri na cruz por ti, ao findar o labor desta vida, Jesus, Senhor, me achego a ti, como temos alguém na igreja que encontrou o Senhor Jesus por causa da música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. A outra lição é de que quem se converte quer mesmo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a segunda lição que nós aprendemos da conversão de Paulo. Paulo queria saber agora o que Jesus queria da sua vida. O que devo fazer, Senhor? Ele perguntou. A alma do convertido, meus amados e amadas, grita ansiosa por saber o que é que o seu Salvador absoluto quer da sua vida e não se conforma em viver sem procurar isto. A terceira mudança, então, a terceira lição é a da mudança. Saulo de Tarso mudou. A maneira como ele é descrito como perseguidor sugere que ele estava sendo comparado a um animal feroz. Mas nós sabemos que ele mudou. Não foi tudo de um dia para o outro. Quando lemos as suas epístolas, nós percebemos que ele ainda estava burilando o seu comportamento em determinadas questões à luz do amor do Cristo que o constrangia. Isso continuou. É desesperador se tomar conhecimento de pessoas que estão se passando por crentes em Jesus Cristo, mas cuja vida não indica o senhorio absoluto deste Cristo, de forma que continuam xingadoras, desonestas, analfabetas biblicamente falando, não pagando o que devem, falando mal das pessoas, levantando calúnias, ou como popularmente chamamos de fofocas, cultivando, enfim, maus hábitos. Não, claro que não. A pessoa convertida não deixa de cometer erros e até de repetir tais erros. Mas o que há nela é a inconformidade com os erros que comete. Tal pessoa não se conforma com isto, não fica bem com isto, e é isto que a faz buscar a santidade. E quando ela insiste cada vez mais um pouco nesta santidade, em querer alcançar a estatura do varão perfeito, ela cada dia vai ficando mais parecida com Cristo. E acontecer isto na vida dela passa a ser o seu desejo, passa a fazer parte da sua vida. Paulo, o convertido, nos escreveu sobre o saber passar por dificuldades, o ser chicoteado, o passar fome e ter necessidades. Mas mesmo assim, ele declarava ser mais do que um vencedor. Não estamos livres, irmãos, sempre bato nesta tecla das vicissitudes que nos cercam, das questões que nos cercam. Não. Sermos convertidos, sermos convertidas, não nos tornará, por exemplo, inalcançáveis pela Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade ou outra realidade deste mundo tenebroso. Mas sermos convertidos e convertidas vai nos dar as razões para dizermos a Deus, na certeza de que nós estamos sendo ouvidos. Olha, Senhor, quão imenso, quão bravio está sendo o mar da minha vida. Mas eu sei que o Senhor Jesus, no barco da minha existência, há de me fazer chegar vencedor aonde eu tiver de chegar.